Agora, vamos lá. Eu não vou colocar em tela cheia não para eu conseguir ver vocês aqui também, senão, apesar de que é uma apresentação é, mais monólogo, né? Eu vou falar um pouco durante uns 7 minutos e depois a gente bate papo, porque esse modelo de apresentação é do Pecha Kucha, Pecha Kucha, Pecha Kucha, não sei a pronúncia exatamente, mas é um modelo que eu vi na Diego Lab, onde você faz 20 slides e você tem 20 segundos para cada slide. A apresentação acaba em 6 minutos e 40 segundos. Eu acho que vai passar um pouco, porque mesmo que eu dê uma, dê uma treinada, não dá para falar as coisas em 20 segundos, né? Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, consegui. Vamos lá, práticas na etapa de validação, né? Antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre mim para quem não conhece. Gosto de me definir como um cristão, principalmente. Sou um cara de família, tenho uma esposa e um filhinho de 5 anos. Sou casado há 6 anos já. Trabalho no design, já vai fazer, tem mais de 9 anos. Sou apaixonado por música e não é falácia, eu realmente gosto de música no sentido de tocar instrumentos também. Toco alguns instrumentos, já participei de bandas, toco no, em casa, né, para distrair. Eu acho que a minha maior fonte de criatividade hoje é música e não design. Mas bora lá. E eu também sou apaixonado por games e o que não quer dizer que eu sou bom, eu só gosto. Ah, enfim. E o que é validação, né? Validação, deixa eu tirar daqui. Tá, pode ficar. Validação é um processo de afirmar e confirmar, né? A precisão, confiabilidade, eficácia de algo. Esse algo pode ser um produto, um método, um processo, uma teoria, uma, uma teoria, principalmente, né, para nós design é muito comum. Eu acho que vai dar certo, vai pela intuição. Sei que design às vezes é feeling, mas é bom sempre validar isso, né? Um sistema ou qualquer outra coisa que precise ser verificada para garantir que atenda os requisitos, normas e mais um destaque aqui em expectativas estabelecidas. As expectativas normalmente não vêm só da gente, vêm do cliente e também do cliente do nosso cliente, né? O que validar antes de começar a criar? Em destaque, de novo, veracidade das informações. Aí o cliente fala para a gente, fala, né, normalmente ali na reunião de briefing, mas é importante e é obrigatório, como nós, como designers, né, e estrategistas, muitas das vezes, validar essas informações. Validar como é que a gente vai conseguir criar alguma coisa sem saber o público certo, como é que vai conseguir criar alguma coisa sem saber o mercado, sem saber quem são os concorrentes, porque não sei vocês, mas às vezes os clientes falam assim, quem é o público de vocês? Pessoas vivas de 0 a 100 anos. Não sei se já aconteceu com você, inclusive aconteceu comigo essa semana. Todas as faixas etárias. Aí eu falei, tá bom, meu amigo, vamos lá. É um mercado, né? Os concorrentes, eu acho incrível que ninguém tem concorrente. Ah, não, meu negócio é diferencial, eu não tenho concorrente. Esses cenários para entender para onde esse projeto está indo, né? Se vai para um digital, se vai para uma favela, se vai para um shopping. Então tem que entender de cenário, validar o cenário, validar o posicionamento, validar quais materiais vão ser feitos, porque não adianta você criar um gradiente sendo que o projeto vai para um- uma costura, né? Não faz sentido algum. Então a gente tem que validar tudo, mas antes de criar. Validar é segurança. Ela é segurança para você, para o seu cliente, para o cliente do seu cliente. E essa segurança, muitas das vezes, a gente passa com um debrief, né? A gente faz o briefing, entende os negócios, dá uma pesquisada e volta e entrega para o cliente e fala, é isso aqui mesmo? Ele só ter certeza que é isso, antes de começar a criar, né? E aí o parâmetro da validação, eu gosto de trazer isso sempre, que é uma expectativa alinhada. A intersecção entre o que é desejável, né, para o público, o que é viável para o negócio e o que é realizável. Porque não adianta o público desejar e o negócio não conseguir fazer. E não adianta o negócio conseguir fazer, não, você realizar pensar, né, criar um projeto incrivelmente grande e o negócio também não conseguir tornar isso real.
Um exemplo disso é não sei de onde eu vi isso, mas se eu não me engano foi o Lira que ele falou que ele fez um projeto recentemente de quase 200 variações de assinatura de logotipo para a marca. E imagine isso, né, para um negócio de bairro. Você ia estragar o negócio da pessoa, não ia fazer nesse efetivo, né? Mas bora lá. Sobre as práticas de validação. A prática mais comum e a que eu mais uso aqui é a pesquisa de percepção aberta, né? Realizar pesquisa com o público para avaliar as percepções, associações que ela tem com o logotipo, com as cores, com a fotografia. Aí eu pergunto sempre sobre sentimentos, atributos ou características que esse projeto transmite. Isso aqui é percepção aberta, eu não influencio em nada. Eu falo, não, o que que você acha, o que que você está sentindo, o que que parece. Isso aqui eu coloco separado, né? O logotipo, depois as cores, depois a fotografia, depois eu monto um painel geral, como se fosse um mood board, para a pessoa falar sua percepção. Tem uma sacada aqui, claro que é relacionado a testes de usabilidade, produtos digitais, né? Mas o pessoal da NNG, o Nilson Norman Group. Nilson é o pai da usabilidade, para quem conhece, e para quem não conhece também, né? Ele traz sempre essa média de 5 pessoas para você fazer essa pesquisa. Claro que tem que ser 5 pessoas dentro, né, do perfil ali da persona correta, porque a partir disso, ele já fez milhares de pesquisas e a partir da quinta pessoa começa a ficar redundante as respostas. Então, 5 pessoas, pelo menos, para a gente conseguir ter uma noção geral de como as pessoas vão perceber aquele projeto. Pesquisa de associação, né? Apresente o logotipo aos participantes, peça que descreva as primeiras palavras ou sentimentos que vêm à mente. Isso aqui é legal a gente já influenciar, a gente listar essas palavras antes para validar e conferir se, né, se está transmitindo aquilo que a gente quer. Aquele negócio, é moderna, clássico, sabe? A gente listar as palavras relacionadas e, claro, não relacionadas e colocar ali à frente do público para eles fazerem essa pesquisa. E, novamente, só o logotipo, né, não valida nada sobre o projeto. Só as cores não valida nada, só a tipografia também não valida nada. Nada é uma ilha. Mas é interessante saber para qual caminho está indo, né, o seu projeto. Feedback dos envolvidos, né, esse aqui é um pouco diferente da percepção aberta, porque aqui porque a percepção aberta, né, você pergunta para o público do cliente. E aqui você pergunta para as pessoas interessadas envolvidas, tanto interna quanto externa, para principalmente ver se não tem nenhum duplo sentido, né? Quem nunca viu um logotipo que parece algum, sei lá, uma genitália, alguma coisa do tipo, né? Então é sempre bom ter esse disaster check, né? Essa verificação de desastre, de logotipos, de símbolos principalmente. Teste de memória visual, é exibir o logotipo, né, aos participantes. Quando eu falo logotipo, que entenda como projeto, você pode exibir o que você quiser, seja música, seja. Música não vai ser memória visual, vai ser só memória, mas pode ser cor, pode ser um símbolo, uma campanha, um KV, enfim. E pedir para os participantes mostrar em um tempo curto e pedir para eles desenharem e descrever o que eles viram. Né? Esse aqui é um teste para ver o quão memorável ou distintivo o logo é. Mas a sacada aqui e após uma semana, né? Eles vão conseguir ter essa memória também? Aí outro teste que é de assinatura, né? Comparar as diferentes variações de logotipos, incluindo cores, formas e tamanhos, mas comparar com o mercado, né? Com o segmento. Por que eu falo isso? Porque tem linguagem, padrões universais que a gente que existe no nosso dia a dia hoje que a gente não precisa reinventar a roda. Por exemplo, farmácia geralmente vai ser sempre azul e vermelho. Você nunca viu uma farmácia com a identidade toda preta e com a cruz vermelha em cima. Se isso não for uma funerária, para mim, uma farmácia não é. Por que eu tô falando isso? Porque o- as pessoas do dia a dia, elas não são designers, né? Então, algumas coisas precisam ser padronizadas, né? Então, a gente tem que fazer sempre esses testes de assinatura baseado no segmento. Teste de consistência, né? Aplicar o logotipo, isso aqui é muito óbvio para quem está criando, mas ah, aplicar o logotipo em diferentes posições, contexto, materiais, impressos, digitais, produtos, porque é bom a gente validar como isso vai ser replicável, porque um, um, um logotipo, estou usando o exemplo do logotipo sempre aqui, mas entenda como projeto, às vezes o logotipo ele é um gradiente lindo no digital, mas no impresso ele não funciona,
né, na costura, no bordado, no uniforme, ele não funciona, então tá tudo bem. Às vezes não funciona, e a gente tem que criar essas alternativas. A versatilidade, né, explorar como o logotipo se comporta em diferentes fundos, cenários de uso e formatos, né, certificar que ele seja eficaz em várias situações. Ah, eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque normalmente a gente, não sei vocês, mas eu tenho um leve costume de já começar o logotipo, quando eu estou criando, na versão horizontal dele. Por algum motivo, é algo meu. E aí eu, depois de testar muito, eu falo, será que na vertical não seria melhor? Aí eu vou chamar de... Vamos validar isso, porque não tem como você saber só pela cabeça. Você tem que botar no papel ali, testar e validar novamente, né? Teste de semelhança. Compare o logotipo com os logotipos de concorrentes, diretos, indiretos e do segmento, né? Avaliar principalmente a singularidade dele, a diferenciação. Rolou um papo ontem sobre o plágio, né? Será que não vai rolar um plágio se eu continuar desse jeito aqui, uma leve semelhança? Então vamos validar isso também, né? No mercado. A análise de reação visual, isso aqui é interessante também, um pouco diferente da percepção aberta, é você ficar de olho na pessoa. Claro que isso aqui foi principalmente mais ficou mais conhecido com essa parte de UX, né, de você deixar a pessoa usar alguma plataforma, algum aplicativo, e você ir filmando, conferindo as reações que a pessoa tinha com cada interação. Mas aqui é interessante trazer também pro, os projetos de identidade visual também, as primeiras reações, né, que a pessoa tem ao ver algum logotipo, alguma identidade, algum moodboard que seja, né, para observar as expressões e ver se está, vamos dizer assim, se tem alguma afinidade com as percepções abertas que as outras pessoas fizeram. É interessante que a sacada é você usar uma roda de sentimento, né? E fazer esse mapeamento depois para ver para onde está tendendo o seu projeto. Teste de impressão é muito óbvio, mas vamos falar pô, teste de impressão, porque tem projeto que a redução de algum símbolo na impressora comum, ela não funciona. Então, se você colocou lá no manual, no projeto de 32 pixels, a redução mínima, né, que você vai colocar no seu logotipo. Mas aí você imprime uma impressora caseira, que geralmente é o que o cliente vai usar, e você vê que em 32 pixels não dá para entender nada, você vê um ponto preto e acabou. Então é sempre bom ter esse teste, mesmo em impressora caseira, né, na sua própria impressora dentro de casa ou na gráfica mais próxima de você. Ah, e quando a gente erra, né? Isso, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo num projeto que eu fiz para uma fotógrafa, em que a gente pendeu muito pro lado da natureza, que ela é muito ligada à natureza, ela tira muito foto da natureza, misturado com as fotos que ela faz das pessoas. E aí, no meio do projeto, a gente decidiu, na parte estratégica, queria trazer um vermelho meio rosé, assim, meio coral, meio salmão. Mas na parte de validação, assim, após a validação, na parte de refinamento, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu errei, esse salmão não vai ser benéfico para você, a gente testou, as pessoas não olham para esse vermelho, elas sempre tendem para lá para o verde, então, não é o que a gente usou. Então vamos tirar. Eu, eu tava com medo de falar isso, né? E o que vai pensar? Poxa, vai pensar que eu não sou um profissional muito bom, porque né, teve a parte ali de estratégia, toda aquela argumentação, e para depois falar, poxa, não é bem assim. Eu tava com medo sim, mas eu tive que admitir que eu não sabia de tudo. Mas o que ela deveria pensar do meu trabalho a partir disso é que eu estava buscando o melhor. E eu acho que isso aí era o ponto-chave aqui da situação. E a gente tirou o vermelho e, enfim, está funcionando muito bem até hoje. Tem mais de um ano esse projeto no ar já, né? E aí, só para relembrar, esse conteúdo é apresentado aqui, é disponibilizado para a comunidade. A cópia de distribuição dele não é autorizada. E agora, bora bater um papo sobre métodos de validação, práticas de validação. E aí, fiquem à vontade agora para falar. Bom, vamos lá. Começar aí nessa linha. Estão todos me ouvindo? Sim, Bom, uma das coisas que eu tive que aprender é a desapegar.
porque nós, como designers, a gente, de certa forma, é muito apegado ao que fazemos e, obviamente, defendemos e buscamos defender aquilo que fazemos. Mas, como o próprio Tairona acabou de falar, nós não sabemos tudo. E, para mim, principalmente, sempre foi complicado, porque na minha essência em si, na minha criação, o saber, ele sempre foi muito cobrado. Então, dizer que eu não sei, ou até dizer para mim mesmo que eu não sabia, isso sempre foi um desafio. Então, a partir do momento que você desapega, que você se abre para esse campo e entende que você projetou e por mais uau que esteja, pode e deve ser ajustado, melhorado, e até o próprio cliente mesmo, ele sem saber o que é que ele está falando, às vezes um pedido que ele faz e que você aplica pode trazer um diferencial gigante, gigante aí para a marca. Em relação a um ponto específico, Tyrone, você falou de como você começa o logo, né, que é no sentido vertical, Horizontal. horizontal, no caso. Eu começo pelo símbolo e para entender se ele vai funcionar primeiro na vertical ou na horizontal, e aí fica a dica, né? Eu sempre olho o tamanho do texto, da assinatura. Se ela for muito extensa, comece pelo horizontal. Se ela for muito curta, comece pelo vertical, porque é um equilíbrio maior. Quando você vai tratar das aplicações, né, que é da validação em si, nessa parte de aplicação da marca, existe uma assinatura principal. E o ponto que você tem que partir é equilíbrio, é harmonia. Nós não trabalhamos com bonito ou feio, trabalhamos com coisas harmônicas, bem calculadas. Enfim, é um Sim. projeto, né? Uhum. Então, faz esse teste antes, né? Se o nome for muito extenso, começa pela horizontal, porque geralmente ele tem uma melhor visualização e equilíbrio para acertar. Depois parte para a vertical e vice-versa. Se o nome for muito curto, parte para a vertical primeiro e depois na horizontal. Você vai tendo aí as melhores referências. É isso, por enquanto. Boa. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Posso fazer aqui? Manda? É, assim, eu não descobri aqui como que levanta a mão, então eu não sei se eu preciso levantar aqui para falar, mas enfim. É, eu fiquei me perguntando ali como que a gente faz esse processo de encontrar pessoas para pesquisa. Porque eu tinha entendido a princípio que essa etapa de validação seria antes de mostrar o resultado para o cliente. Mas aí depois eu entendi que é uma parte pós-apresentação, né? E antes porque tem a parte do design, aí você apresenta para o cliente e vai validar. E depois da validação tem outra de refinamento, né? Que é você ajustar o que veio Uhum. da pesquisa, da validação. E no caso, o cliente ajuda a buscar esse público? Sim, Porque. tem que Ah, fazer poxa. sentido porque tem que vir dos clientes deles, né? Principalmente. Uhum. Dos últimos projetos que eu fiz, da autarquia, a gente pegou uma pesquisa com os próprios clientes deles, né? Que usavam o produto. Uhum. E, Fazer um comentário. O, e aí, muitas vezes acontece que o cliente também tem a própria base de dados e não sabe utilizar. É, por exemplo, eu já fiz material para escola, né? E você vai perguntar qual é o seu público-alvo, e aí as pessoas geralmente são bem genéricas nessa explicação, né? Então, são homens e mulheres acima de 30 anos. Mas tá, mas você tem uma planilha dos seus alunos? Deixa eu ver qual é o perfil dos seus alunos. E aí talvez ele já tenha uma base de dados, um sistema do próprio, ele só não sabe entregar isso para o designer de uma forma para o designer entender, ó, tá aqui, ó, pela sua base de dados, você na verdade tem um público todinho entre 30 e 35 anos, não é acima de 35. Vamos focar mais especificamente, ou senão, ó, todos são dessa cidade daqui, ou todos são a nível nacional, então você Uhum, consegue, eu acho que tem que cobrar mais isso, sabe? De tipo assim, não ser só. Eu acho que é assim um pouco. Não, eu tenho dados, eu tenho uma planilha, eu tenho um sistema dos meus clientes, eu tenho um banco CRM, né? Que hoje em dia, né? Banco de dados de clientes, de relacionamento. E isso é uma forma de validar que é verdadeira a informação que o cliente está lhe passando exato. para o público dele.
É, Aproveitando para comentar uma outra coisa que você citou, de minimalismo. Minimalismo e simplicidade não são a mesma coisa. E eu acho que eu vejo muito isso hoje em dia. Tem muita gente que faz identidade, faz alguns materiais que são minimalistas visualmente, mas são hiper complexos para poder colocar em prática numa empresa, às vezes, que tem pouca equipe ou que não sabe aplicar, né? Você citou aí do caso de 200 variações. Tem casos de pessoas que fazem muitos materiais que são minimalistas, mas não são simples. E eu acho que peca muito pela falta de simplicidade, porque eu acho que quanto mais simples, mais fácil de aplicar. E no final das contas, uma identidade que não é aplicada não serviu de nada na minha cabeça. Para mim, ela só vai servir se ela for aplicada. Então, as pessoas, às vezes, alguns designers faltam com isso. perfeito. Obrigada. Antes do Romulo falar que levantou a mão, eu queria que a Nicole terminasse, que eu acho que ela tinha mais pergunta. Não, tranquilo, eu só tinha só mais uma pergunta e eu acho Manda. que eu até vou fazer ela antes, porque eu acho que talvez a Mel possa trazer umas contribuições sobre isso, que ela tem boas ideias relacionadas a isso. Mas, pelo que eu entendi, essa etapa de validação faz parte já do teu, vamos dizer, o teu pacote, o teu serviço, standard, né? O básico, né? Mas eu entendo que é uma etapa que pode aumentar muito mais o prazo de entrega desse projeto e pode ser até bem custoso, dependendo, né? Principalmente para designers pequenos. Então, eu queria assim perguntar e trazer esse questionamento de até onde essa etapa de validação ela pode ser algo interessante para se tornar obrigatório, ou até onde a gente pode transformar isso como um produto ou serviço adicional para o cliente, sabe? Até onde é interessante a gente trazer isso. Tá, eu vou. Não sei se alguém tem alguma opinião sobre isso, mas eu quero falar. É, eu não. Eu sei que, principalmente você, né, quando você trabalha com planos, mas eu não gosto de trabalhar com planos, porque eu não consigo enxergar que um projeto só vai precisar daquele item, daquele item, daquele item, né? Então é o processo inteiro. No começo eu sempre falo assim, olha, a gente não sabe o que vai precisar, mas no final vamos saber. É complexo, é uma bagunça, é um monte de risco, mas a gente vai funilando e sabendo o que vai precisar. Então eu sempre vendo o processo, eu nunca vendo um pacote assim. E eu falo para ele, pro cliente, que muitas das vezes a etapa de validação pode terminar em 2 dias, pode terminar em 2 semanas. Isso já aconteceu. O meu prazo é uma semana só, mas já aconteceu, de demorar muito. Eu não sei exatamente assim como você falou dos designs menores, né, designs pequenos, eu não sei como é que eles fazem, porque assim, eu antes de não de conhecer a validação, não trabalhava com validação. Então não sabia se eu acrescentava ou não, só não trabalhava, não sabia que existia isso. Enfim, trabalhar depois. E desde que eu descobri, eu só trabalho com isso. Tem que ter a tabelarização, senão faz sentido. Igual o exemplo do Sebastiano, que ele fala, a gente fez um projeto incrível para uma empresa de energia solar, e as pessoas estavam vendo o símbolo, uma rodeira de abacaxi, né? E não era isso que a gente queria. A gente refinou e depois disso fez um novo teste, as pessoas começaram a ver um sol, que era o nosso objetivo, né? Então, para mim é obrigatória essa parte de validação, mas depois que eu conheci, antes disso eu não sabia trabalhar, só não trabalhava mesmo. Mas Em relação ao prazo, aí, eu posso falar? Não manda. sei se tem Aí alguém depois que falou aí antes. Não, Tem pode um falar. Se tem pouquinho, alguém que né? falou antes, pode falar. Pode falar antes aí. Tem alguém aí, sem problemas. acho que o Romulo levantou a mão para falar. Manda, cara. Ah, sim. Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? dia. Então, essa parte da validação, ela é importante para alinhar com a frequência do projeto com o público, né? Então, eu já fui sócio de uma chocolateria aqui onde eu moro, em Brasília, e constantemente eu tinha trabalhos de estratégia para fazer que envolviam, assim, o nosso ponto de venda, né? Que é uma cafeteria que tem aqui na, na parte metropolitana da cidade. E a gente tem uma equipe de outras 4 pessoas. E muito se confunde da validação
com os produtores os gestores daquele produto, tá ligado? Assim, eles queriam que eu validasse com eles, mas na verdade a gente precisava alinhar, precisava validar com o nosso nicho, porque é o nosso nicho que está na frequência do nosso negócio. A gente acredita, a gente vende, a gente gere o produto, mas não necessariamente somos o alvo, o target para validar aquela parada. Então, assim, não só por isso, mas eu me retirei da sociedade porque tinham trabalhos de estratégia que eram muito complexos e, porra, seria incrível de implementar, mas a primeira barreira que eu tinha era a frequência da minha equipe, a frequência da sociedade. Então, acho que validar tem muito a ver com a frequência do público. A gente tinha um nicho personificado e tal, a gente deu o nome de hip chic, né? Que são pessoas que são alinhadas à causa de responsabilidade socioambiental, a valores de sustentabilidade, mas que estão a fim de pagar um ticket mais alto para um produto de qualidade que está alinhado com o meio ambiente, enfim. Aí isso vinha alinhado com toda a gestão do produto. Vinha caixa de papelão, a embalagem do Brownie, que era o carro-chefe da marca, era de papel, etc, etc, etc. Só que tinha essa barreira de toda vez que eu quisesse validar, eu tinha que passar primeiro pela minha equipe, sendo que, na verdade, é o processo final. Eu acho legal de você alinhar com o público, com o nicho, ou, consequentemente, do nicho vai para a persona, né? E se alinha com essas figuras para depois você trazer o resultado final é, com a sua equipe. Porque aqui foi um exemplo muito de, tipo assim, você presta o serviço e depois acaba. Só que quando você está trabalhando com validação dentro de uma equipe, as coisas às vezes ficam mais complexas, sacou? E ainda assim é legal de manter essa mesma ordem. Eu acabei saindo da sociedade, né? Tudo bem, não tem problema. Mas é legal porque a validação, ela cobre coisas que a sua apresentação não consegue. Eu ouvi de um professor de storytelling que é, as coisas dependem mais de como você apresenta o produto do que o que ele é de verdade. Só que nem sempre a gente tem o subsídio técnico e monetário para conseguir apresentar a ideia desse jeito. Eu já vi uma marca que era para uma empresa, Congelou aqui, Rom. Acho que tá mutado aí ainda. Deve ter Ele mutado Tô sem escreveu querer. falando botar. no Achando aqui, chat. já já volto. Beleza. Que a gente podia começar do outro link. Eu acho que tem 1 minuto só, então talvez a gente É um gere. minuto. Pronto, eu vou gerar um outro link então, gente. Por favor, voltem pra cá pra gente continuar esse papo legal. Vou mandar lá no grupo de novo. Valeu. Pode ir? Pode? Manda. Deixa eu... Continuando, porque eu acabei não finalizando que eu fui muito rápido, né? Mas é muito bom ter o nicho primeiro enfim, questão de posicionamento, de você gerir aquele negócio melhor, sabe? Por onde você vai, com quem você fala, como você fala, enfim. E você alinhar isso com as pessoas que são do seu nicho, né? A galera do meu ciclo daqui de Brasília, da época da escola, que hoje eu já estou na faculdade, eles são essas pessoas que consomem o produto, que pagam muito caro, mas que querem alguma coisa que seja mais natureba. Então, eu vou falar com essas pessoas, não vou falar com os meus gestores, porque os meus gestores eles estão voltados com a cabeça no comercial, no business, na sociedade, na gestão de outras plataformas da marca, como a cafeteria, né? E tem todas essas diferenças do negócio, né? Principalmente agora tratando com o cliente, você tem que entender também, porra, você tá validando para que área do negócio? Porque existem negócios como essa chocolateria que eu trabalhei, que eles têm uma marca, que é uma chocolateria, e e uma submarca, ou enfim, um outro portfólio para cafeteria. São duas plataformas diferentes. E aí, com que público? Tipo, de qual plataforma que você está validando aquela marca, sabe? Porque são dois nichos diferentes. Um é uma marca chocolateria e-commerce, e outra é uma cafeteria que tem o brownie, né? Que é nosso carro-chefe, como consequente e vende, óbvio, café. Enfim, era essa a primeira consideração. Aí a segunda.
sobre a apresentação. A validação ela cobre muito às vezes do que a conclusão do seu processo de estratégia, que é uma identidade visual, por exemplo, não consegue cobrir. Às vezes a gente não está com subsídio monetário para contratar um 3D, um motion, ou você mesmo ainda está no processo de aprender, ou às vezes nem quer. E aí é legal de trazer essa validação porque ela traz um tom mais científico da parada, mais analítico. Até porque branding é isso também, é sempre esse feedback, é comportamento humano, é pessoas. Não tem como ser não é o brand não é um asset, né? Tem que envolver pessoas. Então é muito maneiro você jogar isso pra galera. Eu vi recentemente um case de um estúdio que fez uma marca que era para uma seguradora de, de pilotos de avião de luxo. E aí o designer teve uma sacada incrível, assim, que foi fazer uma marca entre translucidez e transparência. Era uma marca transparente, basicamente. Transparente ou translúcida, alguma coisa assim. Não lembro se tinha um pouco de cor, porque eu não cheguei a ver o projeto, mas eu ouvi ele falando. E, cara, para introduzir uma ideia como essa, para você ser aceito, tem que ter um subsídio maior, assim, de uma equipe, por exemplo. Ele jogou um cara que fez 3D, e esse 3D, de acordo com o próprio designer que fez a marca, foi o que fez ela ser aprovada. Aí, como que a gente consegue introduzir conceitos mais complexos, que obviamente não fogem de uma aplicação legal, mas que seja validado sem tu ter um 3D, sem tu ter um motion design dentro do teu projeto? Tá ligado? Eu acho que a validação entra muito aí. E é muito maneiro de considerar isso, porque você pode trazer mais segurança. A gente tem, né, essa insegurança de achar que não vai dar certo, que se tiver uma refação, não, vai ser uma inconsistência que não vai ser legal para o cliente, mas às vezes isso é só uma ilusão, sacou? A validação ela traz muito dessa segurança. Você foi bem pontual, eu curti muito para falar sobre tipo, a relação da validação e da segurança. Enfim, é isso. Não sei se alguém tem alguma consideração com que o Romo falou, mas ele mesmo de introdução, ele mesmo concluiu a fala dele. Eu achei genial, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Se não tiver meu, E pode falar falar. só uma coisinha Ah, sobre eu achei manda. interessante o que ele tá falando. É, sobre isso de você fazer as aplicações e mostrar ao cliente. Eu estava passando, eu estou numa fase de meio que ainda antes da fase final assim no projeto. E eu mandei uma parte de teste para validação com o cliente. E é esse caso que eu estou fazendo é bem diferente, porque eu não trato diretamente com o cliente, porque esse projeto eu vendo para a agência e a agência valida direto com o cliente. É muito estranho isso, mas enfim. Aí, isso é uma parte interessante, eu até eu fiz assim uma crítica com eu estava conversando sobre isso com o atendimento da agência. Porque é muito estranho você mandar uma coisa para validar com o cliente, às vezes ele não vai entender como aquilo ali vai ser aplicado na realidade dele, ele não vai entender, tipo, como é que aquilo vai criar vida, vai ser aplicado, tipo, no motion graphic, como vai ser aplicado é, numa embalagem, uma coisa assim. Às vezes isso atrapalha o próprio projeto, tipo, de o cliente entender de fato como aquele projeto vai, tipo, ele tem capacidade de se tornar o projeto que ele espera ser. Então, tipo, fiz assim, tipo, é interessante porque acaba te dando mais segurança para o processo em si. O cliente acaba já chegando na parte final com um projeto mais você não é uma dúvida se o cliente vai ver de primeira vez, se ele vai validar no final, mas acaba que atrapalha um pouco porque ele às vezes não enxerga muito bem como é que aquilo vai se tornar no final, como é que vai ser aplicado a marca dele no site e tudo mais. Eu não tenho muita experiência com trabalhar com agências, mas acho que, se eu não me engano, a Nicole já trabalhou nesse modelo. Né? Eu imagino que deve ser exatamente isso. Muito estranho você mandar o projeto para a agência se vira para aprovar com o cliente. Realmente deve ser muito estranho isso.
a experiência que eu tenho na verdade, eu ficava só no. Era uma parceria, na verdade, e eu ficava só na parte técnica, assim, na salinha escondidinha, sabe? Onde coloca um designer lá e ele não vê nem a luz do sol. Então eu só ficava criando e eu não fazia ideia como é que era apresentado para o cliente, como é que era validado, sabe? Eu só recebia assim a mensagenzinha, ó, não aprovou, é fácil. Então, é bem complicado, assim. Eu tenho um pequeno comentário sobre isso que o Marcel falou. Eu não queria atropelar a Mel, sei que isso é muito chato, mas eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu tô fazendo um trabalho com um cliente indiano agora, e ele é dono de uma agência lá na Índia e ele tá repassando um dos clientes dele pra gente no estúdio, né? E é legal, cara, de você ter um posicionamento que impõe algumas regras antes de você fechar o projeto. Porque esse disse não disse, ele ocorre até quando você está falando com uma empresa diretamente e não necessariamente esse intermédio. Tem casos que você vai falar com uma empresa e quem vem é o marketing, quem vem é o representante, sei lá, digamos que seja o Chief Marketing Officer, né, que é o responsável pelo marketing na empresa. E ele só chega ele. E esse trabalho é tão importante, cara, marca mexe com valuation de empresa, marca mexe com negócio, então ou você apresenta para todo mundo que precisa apresentar, ou você não apresenta, tá ligado? E aí, às vezes, é esse movimento que a gente também tem medo e que o design ele não abre necessariamente uma resposta para isso. Porra, um exemplo de outro cliente. Eu podia apresentar um projeto para uma cliente agora que está fazendo um evento de lançamento do escritório de advocacia dela para ela no Zoom. Mas a opção que a gente preferiu é ir lá na minha cidade, lá em São Luís do Maranhão, né, que eu moro em Brasília, mas eu sou de lá, e apresentar esse projeto para eles no auditório no dia de apresentação do evento do escritório. Então, às vezes tem que buscar essas imposições e esses movimentos, mesmo que te custe alguma coisa, porque talvez isso vai te blindar de muito problema. Mesmo que o cliente já esteja posicionado em, por exemplo, trazer o CMO para ele naquela empresa ou naquela reunião, cara, fala assim, fala para esse cara, porra, traz aí a tua equipe, as pessoas relevantes, algum tomador de decisão, porque se eu contar esse projeto para você, você vai recontar ele exatamente do jeito que eu te falei? Você vai repassar isso exatamente do jeito que eu fiz? É meio que mata o teu trabalho, sabe? E aí esse cliente indiano, ele já tem uma experiênciazinha, é gringo, né? Então é diferente, habitual do que a gente passa por aqui, e ele vai trazer esse cliente dele e os dois vão estar lado a lado no dia da reunião. E aí, obviamente, que quando você está tratando com uma empresa, é maneiro de até trazer os funcionários dessa empresa do lado. Quando eu fiz a primeira reunião com o indiano, ele puxou a câmera de lado assim e tinha a agência inteira do outro lado da reunião me ouvindo falar. Tá ligado? Isso pô, eu não pedi, fui garoto, né? Não pedi para ele fazer isso, mas ele fez. E isso é muito valioso, mano. Seu trabalho, ele não vai sair de uma boca só, vai sair de várias. Aí vai ter, obviamente, que discussões intelectuais em cima disso. Vai ser muito foda, e não sei o quê. Então, é muito estranho mesmo estar em cima desse intermédio, mas eu acho que você tem umas portas caso você queira ter um posicionamento mais conciso, sabe? Mel, por favor. Tô deixando fechado aqui para não vazar o som, porque a minha vizinhança tem muito cachorro e eles estão polvorosos aqui. O pessoal passa passeando com outros cachorros e eles começam a fazer uma barulheira. Eu tenho algumas considerações sobre o que vocês estão falando, porque, na verdade, o Tayone está usando um conceito que a gente usa em software. Grande parte do X-Design ou da geração de coisas para que a gente chama de interface, né? Na verdade, não é uma interface humano-computador, é uma área onde eu sou especialista, uma área acadêmica onde eu sou especialista, mas é uma interface. Quando você faz um design, ela tem um significado. Então, ela é uma interface de significado. Você precisa que ela seja interpretada daquela forma, tá? E aí tem várias coisas que apoiam isso. Uma é uma coisa que a gente chama no software de UML, que é uma linguagem. Então, tem vários artefatos para pessoas diferentes que vão produzir aquele projeto, tá? Mas é extenso, é difícil de a gente aplicar assim de uma forma fácil. É uma forma como a gente aplica em programação.
Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer a interface recebe de um jeito, a pessoa que vai fazer o código recebe de outro. Mas a gente começa no requisito, que é onde vem a validação. Isso que o Tayone está apresentando é a validação de requisitos, em essência, tá? Se é aquilo mesmo. Porque cada um tem uma interpretação, uma visão de mundo, uma visão da realidade. E pode ser que a nossa visão não coincide com quem vai consumir. E você precisa ajustar aquilo na visão de quem vai consumir. É como se você ajustasse o seu tom de voz, tá? A gente pensando em branding, é como se fosse ajustado no tom de voz. Porque além de você ajustar para a necessidade, você tem que ajustar no tom de voz da marca. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, né? Uma coisa que pode ajudar muito, e que o Rômulo trouxe, é uma coisa que chama Perspective Based Reading. Se vocês procurarem por esse termo, vocês vão encontrar meu nome nos artigos nacionais. A Perspective Based Reading é você revisar aquela peça de acordo com a necessidade de consumo. Então, por exemplo, quando eu fiz o requisito, que é para um software, por exemplo, um software que ajuda você a saber quando que o copo do bebedor de água está cheio. Então, várias pessoas vão revisar isso. O cara que vai fazer o hardware dentro, o cara que vai fazer a cápsula do café para saber quando aquele copo encheu e vai parar. Tem várias pessoas que precisam usar esse requisito. Não é só o usuário, é a pessoa que vai beber o café. Tem várias visões de como isso vai funcionar, tá? Então, isso é quando vem todo mundo da agência, igual o Rômulo citou. Todo mundo que vai produzir em direção àquilo precisa revisar. De que forma? Revisar se as coisas que ele precisa produzir a parte dele está contemplada. Então, isso se resolve não só com o posicionamento, como o Rômulo está falando, mas de você desenvolver um checklist de como a pessoa te devolve a revisão dela. Você desenvolver um método, uma forma de critérios que você precisa que ela revise. Olha, você que é o dono, eu quero que você me fale se é viável economicamente, se nós vamos ter dinheiro para fazer um motion, se eu tenho tempo para fazer uma apresentação, e se eu posso filmar a pessoa que está testando, e aí você vai me dar uma oportunidade, tá? Nessa empresa que eu era especialista nisso, a gente tinha um laboratório igual aqueles de polícia, que com espelho falso, que a gente observava a reação das pessoas. E aí, mas era assim, uma época que não tinha tanto recurso igual agora, tá? Talvez exista alguma IA que ajude nisso, que você distribui a revisão com perspectivas diferentes, tá? Então, no caso o que o Romo citou, ele não distribuiu, mas o dono da agência já sabe disso, tá? Essa questão das pelo menos 5 pessoas vem do Nielsen, do Jacob Nielsen, tá? É uma revisão heurística. Você precisa de pelo menos 5 para desempatar e para ter uma visão mais global. Então, assim, é um desafio. Eu não vi isso ainda em nenhum lugar, tá? Mas existe essa validação do requisito, tá? Eu amei a apresentação, o jeito como você colocou. E o truque está aí, você saber como que você vai solicitar esse retorno. Como que você manda um artefato, uma peça, que tem as perguntas de validação que você precisa de cada papel. Então, você tem mais de um usuário? Como que esses usuários eles vão te mandar? Na verdade, você tem mais de um papel quando você pensa em UX, né? Você tem mais de um dia feliz, tá? Então, você solicita que aquele usuário valide no caminho do sucesso dele. E entram também algumas questões de recuperação do erro. Vamos supor que eu vou tirar o primeira case que a gente teve de UX foi do caixa bancário. Você estudou isso, Tayane? É da coisa que entrega dinheiro. É o básico, né? Sim. Aham. Então, eu era já formada, com muitos anos de experiência, quando inventaram esse case aí.
Tem um nome em inglês, que é o ATM. ATM é a máquina de saque de dinheiro. Então, assim, ó, vamos supor que eu fui lá e não apareceu nada na tela. Mas o dinheiro sacou e ficou naquela coisa, naquela bolsinha, sabe? E eu não vi, fui embora, larguei o dinheiro lá. Então, existe o critério do feedback, do loop de feedback, que é na tela aparecer assim, saque realizado com sucesso, retire seu dinheiro na bolsinha. Você precisa escrever isso, embora seja óbvio, e o dinheiro está lá, você tem um loop de feedback na interface. Então, esse loop de feedback é o que a gente considera para validação, tá? Então, a gente pensar nisso, pensar de uma forma simples, embora exista um arcabouço de teorias por trás, de você fechar esse loop. Como que você fecha o loop em vários papéis, tá? Então, por exemplo, eu, quando vou fazer uma operação assim, aí às vezes eu acho que não deu certo. Por exemplo, quando vai desligar aquela balancinha eletrônica, se você fica segurando e ela desliga, sabe aquela balancinha de cozinha? Eu não sabia, meu filho sabia. Ele nem sabe cozinhar direito, mas ele sabia que se você ficasse apertando, é, desligava. Isso porque é apreensibilidade. Ele já aprendeu em outro dispositivo. É a questão do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Que você aprendeu, aí ninguém vai criar outra tecla de atalho para copia e cola. Né? É uma coisa absurda. É uma coisa já incorporada cognitivamente, tá? Então, assim, existem coisas para você considerar. Esses aprendizados cognitivos que já estão Você não pode mudar isso. Você tem que trazer o tom de voz em uma lista de critérios, tá? Tem até uma norma sobre isso, uma norma ISO. Eu posso passar depois. Eu lembro o nome de cabeça, mas eu não sei se ela está atualizada. Tá bom? Sempre amo todas as considerações que Mel faz, porque ela traz uma profundidade de informação que a gente tem que ficar tipo uns 5 minutos matutando para entender o que ela, pra, sabe, colocar introduzir o que ela falou. Mas só para complementar sobre essa parte de heurística, que também encaixa aqui no código de validação, existe três momentos quando a gente está projetando alguma coisa, principalmente se é viável para o negócio, porque assim, o primeiro momento é se o projeto ele vai ser igual a todos, né? Se ele vai ser, vamos dizer assim, um commodity, vai ser um produto que tem que ser igual a todos. Então você não pode, você precisa validar se ele vai ser igual a todos. Às vezes o cliente quer diferenciar, né? Como eu falei na etapa de validação, ver se tem semelhanças com o mercado, com o segmento, porque o que o Mel está falando aí tem padrões de comportamento, padrões como Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém vai mudar isso. E também existe padrões de linguagens, principalmente visuais hoje, que a gente não vai mudar. O X para fechar uma janela vai ser sempre o X. Se você perceber os padrões de interfaces, de ícones, de como é que as animações funcionam, principalmente no iOS, né, na coisa da Apple, são todas padronizadas, são todas iguais. Se você for no iPad, no iMac, no iPhone, vão ser todas iguais. Então, você não, a curva de aprendizado para você usar um novo aparelho da Apple é extremamente baixa porque já tem muitos padrões. Isso também ocorre na parte visual do mercado. Se você quer diferenciar, você não pode se diferenciar 100%, porque se você se diferenciar 100%, já não é diferenciação, é inovação. E inovação às vezes não é bom, porque se você não tiver mídia para comunicar essa inovação, seu projeto não vai valer de nada. Eu explico. Vamos supor que o Nubank, na época que o Nubank foi criado, ele precisou inovar em todas as frentes, se diferenciar em todas as frentes, então virou inovação. Ele trouxe o digital, o banco digital, ele trouxe uma cor nova, ele trouxe uma tipografia nova, ele trouxe uma comunicação nova, ele trouxe tudo novo. E ele investiu muita mídia para comunicar esse novo, essa diferenciação. Então virou uma inovação. Por isso que o Nubank hoje é considerado inovação, se bem que o roxo hoje já não é, faz muita diferença, porque já tem outros bancos com cores novas também. Mas eu quero dizer, se for diferenciar, diferencia em uma parte. O padrão um exemplo, de energia solar é sempre um sol, luz do sol. Se o padrão é laranja, você não pode diferenciar em todas as frentes. Botar um preto
uma nuvem, vou dar um exemplo, tá? E uma tipografia cursiva, só um exemplo. Você diferenciou em todas as frentes. Então, você precisa ter muita mídia para que as pessoas entendam, né, essa diferença, essa inovação, essa diferenciação que você teve. E aí a curva de aprendizado é maior e o que é difícil de usar não vende. É claro que eu estou fazendo um paralelo aqui com produtos digitais. Quantas vezes a gente já baixou um aplicativo e deletou porque não conseguiu usar? Então, isso também acontece no dia a dia do visual da gente. A pessoa não entendeu a marca, então não vou usar, passou direto. Porque, sinceramente, ela sempre vai ter outras opções, né? Posso, acho que posso seguir aqui. Eu tenho duas colocações. Uma sobre um livro que eu li sobre neurodesign, neuromarketing. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar lá no Notion a referência depois. E é muito interessante porque quando a gente está fazendo a validação, muitas vezes as pessoas falam, o processo de falar nem sempre é sincero, nem sempre é de acordo com aquilo que elas sentem. A gente até acha que elas estão falando o que elas sentem. E para provar isso, foi feito um estudo, muitos anos atrás, acho que é um estudo de, sei lá, 30 anos ou mais, no qual eles chamaram pessoas que fumam um cigarro e colocaram vários plugs no corpo, no cérebro, fizeram um escaneamento do cérebro com as técnicas mais avançadas da época. E eles iam mostrando imagens, né, no cigarro, naquela época, já tinha as imagens de doenças, de órgãos comprometidos, né, na parte de trás da carteira. E era muito engraçado porque eles queriam realmente comprovar se aquelas imagens estariam ajudando as pessoas a parar de fumar, a largar o vício, enfim, ou a refletir sobre isso. E é muito engraçado que eles, pelo mapeamento ali das partes do cérebro ativadas, eles perceberam que as pessoas tinham mais vontade de fumar ainda. Então, porque de alguma forma aquilo ali liberava, por causa de um gatilho, fazia elas lembrarem da sensação que elas tinham ao fumar. Então, acho que a etapa de validação a gente tem que. Eu acho muito legal essa parte de validar utilizar mais de um método, né? Por exemplo, esse que a gente faz com vídeo e ver como a pessoa está se expressando, como é que ela está se comportando ali com a postura, porque isso também nos trazem insights que nem sempre a gente captura pelas palavras. E uma outra questão de validação também que eu queria trazer, eu sempre bato na tecla assim da gente pensar para os pequenos, para as pessoas que estão começando. E assim, hoje eu sei sobre validação por causa do Sebastiani também. Não sei se possivelmente foi por ali também que tu aprendeu, né, Tairane? O Sebastiani é incrível, assim, ele tem um método muito bom estratégico. E eu ainda não adoto essa etapa, mas fiquei muito interessada assim, em desenvolver mais. E assim, hoje em dia, como que os designers iniciantes, ou enfim, o pessoal que está começando, costuma validar? Minha mulher aprovou, o meu marido aprovou, viu a marca, né? Gostaram, a família gostou. Possivelmente vocês, designers, já devem ter tido alguma experiência assim, né? Todo mundo lá em casa gostou, tá aprovado. E a gente trazer isso para o cliente, reforçar que não é esse o público que tem que aprovar. Não é o cliente que tem que gostar. O Sebastião fala sempre isso. Não é o cliente que tem que gostar. É claro que é bom que o cliente goste da sua marca, mas assim, a gente não projeta para ele, a gente projeta para o cliente dele. Então, sempre trazer essa visão para dentro do projeto. Mas era isso. Eu acho que é pensar, desculpe, Gadelha, eu vou falar breve. Eu acho que é pensar na heurística, sabe? Igual eu coloquei aqui no chat, de quem deve validar e quais são os critérios que você quer validados. Isso vai ajudar demais. Você ter esse feedback, fechar o loop de feedback. Então, é uma heurística para fechamento do loop de feedback. Aí eu coloquei as coisas aqui que eu falei, que eu achei que ficou um pouco confuso, mas é isso. Tiago, Feedback. Show. Me ouvindo? sim.
É a primeira vez que eu participo aqui da reunião e quero falar aí rapidamente aí da Mel. Eu acho que não tenho nem roupa para escutar você falando, mas tudo bem. Parabéns, Mel, que profundidade. Eu não sei nem o que você falou aí. É que eu tenho 30 anos de Brincadeira. É, experiência. eu assisti a reunião anterior e vi suas falas, são de uma profundidade gigante e me sinto privilegiado em poder estar aqui lhe ouvindo, certo? E honro sua vida pelo privilégio aqui de disponibilizar um conteúdo tão rico. Eu Entendo algumas agradeço, percepções, Thiago. mas ainda não aprofundei. Mas, de forma geral, precisamos ouvir isso, certo? Eu queria só pontuar rapidamente, acho que fazer um geralzão sobre o que a Nicole falou e o Marçal tocou algumas linhas ali sobre a agência e voltamos aqui para essa ideia do cliente gostou, está aprovado. Não me entenda como um radicalismo, certo? Mas, de certa forma, hoje eu sou, só me apresentando rapidamente aí, eu tenho 12 anos de caminhada, de 2018 para cá, 2017 mais ou menos, eu descobri design e comecei a estudar design. E dentro dessa descoberta, desses aprofundamentos, eu entrei na universidade e hoje eu estou concluindo aí o curso de design gráfico. E no final do ano, agora, se Deus quiser, tudo der certo, apresentamos o TCC e o tema é identidades visuais. Então, posso dizer que eu tenho um pouquinho, pelo menos eu tenho acesso, né? Não vou dizer que eu tenho todo o conhecimento, mas eu tenho acesso já ao conhecimento técnico sobre o que é design e sobre o que isso influencia. Se você pesquisar um pouquinho no Sebrae, você já vai ver que muitas das empresas que abrem fecham no país. E fazendo os estudos que eu estou fazendo para trabalhar essa parte da identidade visual, o Brasil ele é um país que é líder em diversas áreas, com relação à empresa como um todo, à venda de produtos, enfim, é líder em diversas áreas. E dentro desses estudos que eu fiz, tem uma empresa lá em Nova York que faz um evento onde ele, de ano em ano, todo mês de junho, ele lança as 100 marcas mais valiosas do mundo. E ele lança isso não apenas na percepção das pessoas, mas na percepção de valor e de resultado que elas geram, bolsa de valores e toda uma perspectiva. E dessas 100 marcas, nenhuma é brasileira. Zero é brasileira. Então, para mim, isso é grotesco. Aí eu fui estudar e buscar produtos. Em commodity, o Brasil é líder em praticamente tudo. Soja, grãos, de forma geral. Só de soja, o Brasil é 15 vezes. Já faz 15 anos que o Brasil é o maior exportador mundial. E eu não vejo uma outra resposta, pelo menos a Mel pode ser que tenha. Eu sei que, obviamente, que não é só sobre design, mas o design está lá e deveria estar lá. Temos, por essência, uma cultura da subserviência, de entender que o produto é mais importante do que qualquer outra coisa. E dentro dessa imersão, como brasileiros que fazemos, a gente não dá valor para outras percepções que o pessoal da Europa já validou e exporta, que são marcas. Nós somos os fornecedores de matéria-prima, leva lá para a China produz, matéria, lá é a obra, o material humano barato, joga lá para a Europa encapsula aquilo num brand, numa marca e traz de volta para cá e cobra 15, 20K por uma coisa que não tem R$ 100 de custo. Então, assim, eles já visualizaram o design para eles, para o pessoal da Europa em si, obviamente que tem toda uma questão aí. O país ele é novo, por mais que tenha 500 anos aí, mas o país é novo, é uma de mentalidade ainda muito complicada. Então, por isso que a gente passa por esse tipo de situação. Fiz só esse panorama para entender um pouco minha fala aqui, certo? Já estou finalizando. Quando a gente começa a estudar design, entender as percepções, aí, não querendo ser radical mais sendo, para mim hoje, com o que eu entendo de design, era para ser. Eu sei que tem o fator humano, mas era para ser do mesmo jeito que a gente chega numa mesa, um consultório médico, que ele passa a receita com os medicamentos, você pega, leva na farmácia, compra e toma. Eu não estou dizendo que é assim, porque aqui é um fator humano. Ali, obviamente, tem saúde, outras percepções, mas design, para mim, deveria ser assim. Ou pelo menos a gente deveria ter essa responsabilidade de entender que o que a gente faz pode se matar uma empresa.
ou pode dar uma sobrevida a ela inimaginável. Obviamente que existe infinitas variações, e eu sempre coloco isso para meus clientes, ó, o que eu estou te entregando não é sobre vender coisas, o que eu estou entregando é uma comunicação. É algo que vai fazer com que sua empresa alcance o público específico dentro daquelas visualizações, daqueles materiais que entregamos. Porque quando a gente entrega uma identidade visual, a gente entrega todos os pontos de contatos ali possíveis da parte visual da marca e que vai permear muitas coisas. E que, consequentemente, isso pode influenciar nesse requisito de comprar ou não comprar o produto, ou comprar ou não comprar o serviço. Então, eu sempre mostro para o cliente, ó, não vou fazer você vender, mas vou fazer você comunicar. E uma vez que eu estou aqui falando com vocês, e eu creio e espero que vocês estejam me entendendo, assim é o que fazemos com identidades visuais, que é uma parte aí do brand, né, que é um espectro maior. Mas é uma conversa. Às vezes o cliente faz um layout lá que não tem nada a ver, ele enche de informação porque ele acha que a outra pessoa que está do outro lado precisa saber todas aquelas informações que ele colocou num post 1080 por 1080, porque ele acha que tem que ter tudo colorido, tudo gigante, e ele não entende que simplesmente fazer uma coisa muito simples, que é colocar o produto em uma palavra, vai surtir infinitamente mais efeito do que você encher de benefício, 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 benefício. Só que fazer o cliente perceber isso leva-se tempo. Então, eu me comprometi e convido a todos a se comprometerem. Ensine designs para os empresários. O que falta é ensinar. A gente só quer, entre aspas, impor design, mas ensine. No que se refere a estúdio, o que acontece? O estúdio e as empresas de comunicação visual, que é aquelas empresas que fazem banner, adesivo, impresso no geral, elas tratam o design como um produto de prateleira. Então, ele está lá, a pessoa pega a identidade visual, faz aqui, aqui está o brief, faz, e eu vou entregar ao cliente. Se ele gostar, independente que tenha resultado ou não, se ele gostar, está validado. Se ele não gostar, tu refaz e vamos até fazer ele gostar. O que é isso? A pessoa não entende. Obviamente que o estúdio, ele quer o dinheiro. Eu hoje, sempre fui, né, um freelancer, desde que eu entrei na área, sempre fui freelancer, e percebi isso, não só na minha caminhada, mas também na universidade, muito na universidade e nos livros que hoje permeiam a minha caminhada aí, que, como até foi citado, não é sobre o cliente, não é sobre fazer algo para o cliente gostar, mas para o cliente do cliente receba aquela informação e entenda aquela informação, para que aí sim o produto dele tenha uma certa notoriedade. Então, coloca-se o design, coloca-se essa área como uma pessoa criativa, ou seja, é um termo pejorativo, tá? A gente não é criativo, a gente é um solucionador, projetista, de certa forma. A mesma força que o médico tem, que o advogado tem, que o engenheiro tem, nós também temos, mas temos sim que informar essas pessoas, que ensinar essas pessoas, e ensinar mesmo, porque o mercado brasileiro, quanto a empresário, nós não temos uma graduação, nós não temos estudo, não há nada que faça o brasileiro entender o que é ser empresário, a não ser no dia a dia. O que temos hoje, graças a Deus, é a internet que faz esse contraponto aí de ensino, onde as pessoas que já passaram por um processo de muitos erros trazem algumas linhas ali para que a gente aprenda. Mas, de forma geral, é preciso ensinar design, é preciso mostrar para as pessoas que tem coisas muito mais profundas sobre qual é a cor que você gosta, que você não gosta, que tem muito mais coisas envolvidas dentro dessas perspectivas e que cuidar de um símbolo, projetar um símbolo, fazer esse passo a passo, validar, isso tudo faz parte de algo muito maior. Se o Brasil tivesse alguma marca líder mundial, eu sei que existem questões governamentais, políticas, existem muitas coisas, mas se o Brasil tivesse uma, duas, três marcas líderes mundiais, seríamos vistos de uma forma diferente. Eu me responsabilizo. E eu não vou nessa linha de uma andorinha só não faz verão. Não quero saber disso. Tenho a mesma linha que o Tyrone, cristã, então eu entendo que um só faz diferença e tem que ser feita a diferença e temos que entender assim, somos a diferença. Se quisermos que essa área cresça, temos que ensinar. Ensinar do jeito que a gente está percebendo e, obviamente, vai estudando e vai evoluindo. Mas, de forma geral, indico, tá? Estudem, se apropriem. Deixo uma dica aqui de um livro que é Sistema de Identidades Visuais, Maria Luísa Peon. É um livro sobre metodologia. É um livro que vai te dar uma metodologia científica validada, certo? De forma na graduação em si, por professores de universidade. É o livro que eu estou estudando para poder validar, mesmo que eu não tenha usado 100% da metodologia, mas para um TCC precisa ter uma metodologia. Então, eu estou
usando esse livro, indico a vocês, dê uma lida, é muito pequeno, pequenininho, fininho. Você consegue ler ele. Quem tem a facilidade de ler, uma manhã você lê isso. Mas indico ler umas 5 vezes. E percebam que não façam, certo? Mesmo que o cliente ache que o que a gente faz é só um layout bonito, comece a olhar para aquele dali com uma força muito maior do que um layout bonito. Nós não fazemos coisas bonitas. Fecho aqui a minha fala com uma citação do Sage, que é de um curso de logotipo lá na Doméstica. Uma boa marca não é sobre gostar ou não gostar de algo, é sobre o que funciona. E para funcionar é preciso entender primeiro a teoria, a história do design, entender todas as bases que permeiam o que fazemos hoje. Para aí sim você desenvolver. Pode ser radical, mas não sei. Não existe marca ruim, às vezes existe uma apresentação mal feita. É isso. Rômulo, acho que é o próximo. E a gente está indo para o 1 minuto final. Vocês acham que dá para a gente criar mais um link? Por mim, tranquilo. Certinho? Então, gente, vou fechar aqui e a gente já retorna então com o próximo link da live. Certinho, então, acho que podemos seguir aqui com o Rômulo. Pô, queria elogiar aí todo mundo que contribuiu. Eu acho muito interessante as perspectivas e os estudos. Eu tenho, me apresentando, né? Eu tenho 20 anos, tenho 3 anos no mercado só, faço publicidade e propaganda, mas eu sou designer por vocação e eu nunca tinha enxergado uma profundidade. Cara, eu nem vou dizer técnica, porque pode até ser um insulto, né? Às vezes o técnico demais, ele pode, numa perspectiva popular, é sinônimo de superficialidade, mas não é isso que eu quero dizer. Essa profundidade que a Mel abordou, alguns fatos assim que eu concordo também que o Thiago que o Thiago fa- que o Thiago falou são sensacionais. A título de compartilhar leituras e tal, eu tô lendo, vou abrir minha câmera aqui, eu tô no celular, mas vou só filmar o livro e vou fechar de novo. Será que tem como eu virar? Tem. Eu tô lendo Design de Identidade da Marca, da Aline Wheeler, e é um livro bem profundo também, tem revisão de muitas pessoas, que traça um perfil enfim, respostas, perguntas, citações sobre criação de identidade para marcas, não necessariamente identidade visual, mas fala sobre todos os pontos de contato, sobre tudo que envolve a identidade de uma marca, é bem maneiro, eu tô curtindo muito. Mas era só isso, eu abri o microfone mesmo para elogiar, eu vou fazer questão de pedir todos os links de artigo da Mel, se possível. Eu admiro muito esse tipo de conversa, eu colei despretensiosamente, porque, pô, de manhã cedo no sábado eu tava estudando, eu falei, pô, por que não, né? É sempre legal bater um papo, conversar com as pessoas, sair da caverna de vez em quando. E isso soma muito para minha carreira que tá só começando. Muito obrigado. Obrigada, Rômulo. Não sei se alguém quiser contribuir mais aí para a gente já encaminhando, trazer dicas, enfim. Coloquei aí no chat, porque eu acho que fica gravado, né? Aí depois se organiza, Nick, como você achar melhor. Certinho, obrigada, Mel. É, Só agradecer aí a todos, tá? Perdoa aí porque eu falo demais. Enfim, faz parte da caminhada. Eu gostei, Mel, só rapidinho, você colocou aí as empresas, perfeito. A Ana Couto, ela falou sobre isso um pouco também, sobre essa questão do design brasileiro já ter uma linha, já está percebendo essa movimentação mundial aí. Eu espero, né? Como ela bem falou, que o Brasil possa ter aí marcas que estejam, né, nesse campo internacional. Com certeza essas aí já estão bem encaminhadas. Uma coisa que deve vir muito forte são esses produtos regionais. Vinhos brasileiros, queijos de região demarcada, tá? Tem alguns, o queijo canastra, por exemplo, já está demarcado, patrimônio cultural. E quando você produz o canastra fora da região, você tem que pôr tipo canastra.
Tá igual a gente come tipo gorgonzola. Então tem algumas coisas que vão ganhar uma proporção assim. Esse queijo de cultura que eu coloquei, prestem atenção nas hashtags, quem são os patrocinadores desse movimento, tá? Então é um movimento mesmo. Na verdade, a gente teve um movimento de marca relacionado à produção das coisas. Então, se você olhar as ondas da Ana Couto, além do comportamento do consumidor, mas da questão do dinheiro, porque a gente tem um significado de marca e a gente tem, por exemplo, na tecnologia, o uso da tecnologia. Porém, a gente tem o uso voltado ao ganho. Então, por exemplo, se eu inventar uma cura de doença do coração, uma cura do diabetes, eu vou sair na esquina aqui, é capaz de eu ser morta pela indústria farmacêutica. Não há interesse econômico de se promover isso, tá? Então, algumas marcas também, elas permeiam esse interesse econômico, tá? Se você pensar na marca que era, não sei se eu vou lembrar o nome dela agora. Eu conheço alguns executivos dessas marcas, por causa da minha idade, dos lugares que eu estudei e cargos que as pessoas galgaram dentro da empresa, tá? Então, assim, se você pensar em agrotóxicos, né? A gente tinha uma rejeição muito grande, e aí ela virou a Bayer agora. E a Bayer tem um sentimento melhor. A Bayer comprou uma indústria de agrotóxicos. Eu não consigo lembrar o nome. É porque é muito assunto misturado, a minha cabeça Se é ferve. bom, é baia, né? Se é Bayer é bom, né? Então, assim, a Bayer eliminou a outra marca, mas ela continuou com os produtos. E é nível internacional. Então, assim, existe um interesse econômico por trás. E se a gente pensar, algumas marcas, elas surfaram essa onda do interesse econômico. É Monsanto, é isso mesmo, Rômulo, tá? A Monsanto extinguiu e foi comprada pela Bayer, mas os produtos continuam existindo. Porém, em alguns lugares, por exemplo, tem no Nordeste, em Petrolina, está muito ligado à produção local de frutas e de uvas, tá? Tem um executivo que é meu amigo que trabalhava em Petrolina, agora foi para os Estados Unidos. Então, assim, existe uma questão da marca voltada para o interesse econômico, que não é para o usuário da marca, tá? E aí, quem tem tratado isso é o rapaz, o Paulo Lima, que ele está falando de marcas generativas. Então, o generativo é voltado para algum motivo assim, social que está no zeitgeist, no espírito do tempo. Então, mudando a perspectiva das marcas, tá? Isso é uma coisa que, quando você fala que a gente pode matar ou alavancar uma marca, que precisa ser considerado. A causa que está envolvida no interesse econômico. Dando aquele um minuto de silêncio para absorver o que a Mel falou, né? Se eu fosse Ai, como a carneiro, eu gente... caía agora. É muito bom, meu. Eu sempre vou falar isso. É muito bom ouvir você falar, que é uma Assim, profundidade ó, é muito mais grande. ilustrativo, tá? Não é uma cobrança de ninguém absorver ou de estudar sobre isso. É Uhum. mais uma coisa, sim, uma troca. É o que eu posso contribuir. Eu não entendo de como simplificar igual vocês fazem, tá? Não entendo. Eu estou aqui para aprender como trazer isso por um processo simples, porque hoje eu tenho clientes bem menores, eu estou atuando fora do mercado corporativo, e quem quiser me ajuda para atuar em algum mercado grande, que eu tenho bastante experiência, estou à disposição. Mas é mais assim, para vocês entenderem, tem um mecanismo por trás. E por mais que a gente seja uma nova geração, uma nova mentalidade de consumo, esse interesse econômico, ele não é combatível, né? Ele pode ser mudado para uma marca que migre uma tribo para um novo fandom. Mas se vocês pegarem o livro, por exemplo, do Fandom, Super Fandom, não sei se alguém já leu, mesmo as feiras alternativas que surgem com esse cunho, elas acabam se voltando para o interesse econômico. Então, a hora que a pessoa começa a ganhar dinheiro com aquela causa, é muito complicado esse equilíbrio, tá? Perfeito.
Só sobre os assuntos esse assunto de grãos ainda que a gente tava falando. Eu fiz uma viagem recentemente com meu sogro, minha esposa e meu filho de carreta. Ah, foram 600 quilômetros de carreta, se eu não me engano. Meu sogro, ele é caminhoneiro e a gente foi para uma região onde tem muita plantação de algodão, de milho, de soja, né? E eu tenho um vídeo, a gente gravou quilômetros e quilômetros de plantação, de, enfim, de hectares de coisa. A gente não conseguia ver o fim nem olhando para frente e nem olhando para direção lateral, né? Dos dois lados das estradas. E a gente chegou a entrar em onde o meu sogro foi buscar, né? O milho, foram 70 toneladas de milho. E as empresas que estão lá, tirando algumas que eram, tipo, já familiares, que a gente percebia claramente que era familiar, tipo assim, família Silva, Fazenda Família Silva, mas as outras eram todas, ou americana ou chinesa, ou coreana, sei lá. Acho que a gente foi mesmo, o nome era Califórnia, mas eram chineses. E essa parte a- de importar, né, de exportar que o Thiago falou, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, porque a galera não tá, a gente não tá só exportando, ela tá vindo buscar já, né? Então, inclusive foi um mercado que eu falei, velho, eu preciso nichar, porque rola muito dinheiro. Entrou de manhã, sei lá, 20 caminhões, cada um 60 toneladas. Foi incrível a quantidade de dinheiro que rolou em poucas horas, sabe? É, e aí eu perdi a linha de raciocínio, esqueci o que eu ia falar no final, mas é sobre dinheiro, era sobre dinheiro. Ah, esqueci. Vai, pode seguir aí. Eu queria só fazer uma pergunta rápida para Mel. Esse movimento, Mel, é perceptível, tá? Existe eu vejo a sociedade como camadas, existe um pessoal que está lá em cima, que não está na internet, que tem um conhecimento, como você bem falou, das indústrias, que uma é, compra a outra. Hoje a gente já tem um exemplo, né? A gente já tem o carro, a água, e os bilionários, trilionários, os magnatas do petróleo não permitem, matam mesmo, e matam de forma real, matam as pessoas que já fabricaram. Mas, no seu ponto de vista, você não acha que a internet bagunçou o negócio, não? Porque antes o conhecimento era muito mais complicado de se ter. O conhecimento antes, pelo menos até no meu humilde tempo, a gente tinha que ir na biblioteca. Para ter o que hoje uma biblioteca do Google, meu Deus, estamos aqui no computador e olha as conexões. A Nicole está lá do outro lado do planeta, a gente está trocando ideia aqui. Então, você acha que esse movimento que a internet está trazendo e que eu percebo que eles já estão tentando travar, não vai bagunçar um pouquinho dessa conversa, não? Dessa conversa, não, desse, desse controle que eles têm sobre as massas, sobre essas percepções? Percepção, sim, Thiago. A gente tem uma nova forma de organização, a gente consegue se organizar rapidamente, né? É, não sei se a Nicole já percebeu algum movimento, mas, por exemplo, na Alemanha, esse movimento é muito mais rápido. É, por exemplo, quando eu morei na Alemanha, a ministra da Cultura e Educação cortou uma verba da Universidade de Leipzig, onde eu morava. No outro dia, magicamente, 40 mil pessoas na rua contra essa medida. Não dava para você andar na cidade. A cidade estava entupida, separar, passava como se fosse um show de rock. Então, assim, existe vários fatores culturais da organização do conhecimento, porque não é o conhecimento que traz a mudança, não é só isso. Existem outros fatores. Para você alavancar uma marca, existem fatores financeiros que não podem ser assim. O fator financeiro nunca pode ser desconsiderado. Sabe quando a gente faz uma matriz SWOT, né? Então a gente vai começar um negócio. Por que a gente critica tanto assim, de 0 a 10 mil, a 10K, em 3 meses, não sei o quê. Depende, se você tiver um investimento para trazer essa percepção de marca, provavelmente você vai conseguir. Investimento ou de tempo ou de dinheiro, tá?
investimento numa equipe, em produzir aquela percepção de valor de uma forma muito rápida. Então, isso resvala, assim, para a gestão de projetos, tá? A gente fala do triângulo de ferro. Tempo, escopo e qualidade. Então, o que o Tyrone está falando é sobre escopo. Então, ele não considera um projeto menor, ele considera aquele escopo e ele já põe no custo. Porque o que ele acha isso menos, assim, custa menos para ele fazer isso, vender mais caro e já considerar um escopo maior do que vender barato e aí depois assumir um escopo maior que ele sabe que surge, entendeu? Então, assim, depende, isso que você está falando depende muito do escopo, tá? Por exemplo, as mulheres conquistaram um lugar, um espaço, elas conquistaram cargos de relevância, cargos que são de liderança, elas estão mais ativas, não tanto quanto eu gostaria, tá? Mas existe, assim, um ranço cultural sobre qual é o papel da mulher ou o que ela deveria ou não fazer. Na Alemanha tem mulher na construção civil, tem motorista de caminhão, tem motorista de ônibus. O motorista do ônibus, ele não é um tiozinho motor. Ele manda no ônibus. Se ele mandar você descer, ele chama a polícia e manda você descer. Então, assim, tem coisas muito diferentes nas culturas e existe temas que são universais. Então, para a gente ter uma organização universal ao redor do dinheiro, isso tem relação com os arquétipos. Tá? Os arquétipos, eles não são os 12 arquétipos de marca. Isso é o que a gente usa para criar personagem, para criar branding persona. Mas os arquétipos universais, eles são em maior quantidade. E eles falam sobre amor, que é pertencimento, tá? Dinheiro, saúde e longevidade, principalmente. São as questões universais, que são os sentimentos que todo mundo tem. E o dinheiro no sentido da sobrevivência. Então, eles estão relacionados aos instintos de sobrevivência, que a gente firmou ao longo dos tempos. Então, a gente só sobreviveu porque a gente pertence. Você já leu o livro Sapiens? A gente sobreviveu graças a essa organização. Por algum motivo, a raça Sapiens tem esse conceito de se organizar em torno de uma ideia que outros homos não tinham. Por exemplo, o Neandertal. Então, isso é uma coisa arraigada no nosso DNA. E está, assim, como um instinto. E você pode pensar nisso como um arquétipo, como uma ideia que a gente acessa sem a gente precisar estudar, tá? Se você olhar as crianças assistindo o Rei Leão, você consegue ver os arquétipos nos personagens, elas conseguem reconhecer isso sem ter estudado nada, sem ter lido o herói e o fora da lei, tá? Então, isso é um acesso universal. Vale a pena você ler esse livro do Sapiens, Homo Sapiens, tá? Tem um outro agora, Homus Deus, mas é um pensamento revolucionário isso. E eles estão ligados a esses arquétipos da sobrevivência, que são a base da pirâmide de Maslow, se você quiser pensar assim. Então, a parte emocional, como a Nicole citou naquele estudo lá, quem fala sobre esse estudo é o Armstrong. Ela é muito assim presente. A gente não é só razão, a gente não é só método, né? E esse instinto de sobrevivência, ele é grande. Então, quem tem bastante dinheiro vai comandar isso de uma forma que os donos das redes sociais estão comandando. Então, a gente consegue essa organização na internet, mas a internet está cerceada. Existem até induções de pensamentos, indução de bolhas. Então, o que a gente tem de ferramenta é educar nossos filhos e deixar presente para isso. E a gente não se envolver, por exemplo, a pessoa que mostra lifestyle. Por exemplo, assim, ela é uma blogueira, a gente fala de como pejorativo. Mas às vezes ela está sobrevivendo daquilo, ela está sendo paga para parecer aquela coisa ideal, para ela parecer uma inspiração. E isso tem um envolvimento psicológico, né? São forças psicológicas assim poderosas.
Então, isso não pode ser ignorado, entendeu? Nem tudo é razão. Existem coisas assim que a gente não controla, ou que a gente acha que controla. Então, assim, a gente tem humildade, a gente está sempre aberto para aprender, porque tem muita coisa, assim. E aí não desconsidere a economia. A economia, o dinheiro é o que realmente manda no mundo, não são os governos. O dinheiro é o que realmente manda, tá? Lê o Sapiens, que você vai entender sobre isso. Lá está explicado de uma linguagem bem simples, assim, tá? Já coloquei no meu carrinho. Muito bom. Aqui eu já estou reunindo as indicações. Se vocês tiverem outras indicações, lembrarem depois, só vão mandando aqui que eu vou. Mandei no grupo que eu vou subindo lá para o Notion. Não sei se mais alguém quer adicionar alguma coisa. É assim, Se for ó, pra, o que eu tô falando não é para sobrepor de vocês, tá? É uma contribuição do que eu sei, do que eu venho observando, mas pode ser que vocês tragam novidades, eu também estou aqui para aprender. tem ligação com o que Mel falou sobre as necessidades básicas, as emoções que a gente sente, e se for ligar isso para relacionado a marcas, eu indico o livro Brand Jam, né, que fala sobre a parte emocional por trás das coisas. É sobre arquétipos, né? Que tem esse discernimento entre herói fora da lei e o que realmente. Quais que são os outros fora desse escopo. Eu recomendo um do Jung que chama Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A própria coleção que vem desse livro é um box gigantesco. Ela fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. Eu recomendo também, mas o que eu li até agora foi só isso. Os livros do Jung são indigestos, tá? Quem quiser ler assim mais básico, lê o livro vermelho, que eu acho que já dá bem. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está se encaminhando para o fim. Aproveitando a deixa aqui, então, arquétipos, acho que é um assunto bem interessante para a gente trazer e já posso, né, falar aí que a Mel já vai ser a nossa próxima host, então, para trazer assuntos relacionados. Então, a gente se organiza aí para as próximas lives também. Mas então é isso, gente. Eu acho que assim, obrigada mais uma vez por estarem aqui, dedicarem aí um tempo do final de semana de vocês para virem conversar, aprender e ensinar também. E é isso, a gente se vê na próxima, então. E um ótimo final de semana para vocês. Obrigado, Nicola. Obrigado, gente. Bom final de semana para Obrigada, foi vocês. ótimo Valeu, valeu. participar. Vou no shopping comprar roupa para a próxima reunião. Tamo junto. Valeu, até mais. Tchau.